Muito boa tarde para você que está aí do outro ladinho. Estamos iniciando nessa quarta-feira, 11 de março de 2026. Mais um Pergunta que a Doutora Responde. Esse programa que é de utilidade pública para você, ouvinte da 107 FM, ter esclarecidas todas as suas dúvidas com as queridas advogadas do @Mendes Esclarece. Hoje o tema, gente, é sobre o inventário, tá bom? São as dúvidas mais comuns sobre inventários, partilha de bens entre a população. E hoje, quem é a nossa convidada é a doutora Márcia Maia, também a doutora Marina Penina, e eu agradeço também a presença da doutora Maria Eduarda por aqui. E o tema que está aí para você participar, né, nesse programa aí que começa com muita informação útil para você, esse assunto que muita gente evita, né? Muita gente evita, né, falar sobre inventário, mas todo mundo chega no momento da vida que precisa enfrentar em algum momento aí inventário, partilha de bens, quando alguém da família falece, né, surgem muitas dúvidas. Quem tem direito aos bens? Precisa de advogado? Quanto tempo demora? Tem como fazer sem ir para a justiça? Pois é, muita gente fica aí perdidinha nessa hora. Por isso, nosso programa vai esclarecer hoje as dúvidas mais comuns sobre inventário de uma forma simples e direta, do jeitinho que você gosta. E é claro, você também pode participar no 992245660. Mande a sua perguntinha para você ter tempo de ser respondido também. Muito boa tarde aí, doutoras. Sejam bem-vindas de volta aqui aos estúdios da 107 FM. Doutora Márcia Maia e Marina Penina, elas que vão falar com a gente hoje sobre inventário no Pergunta que a Doutora Responde. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com a doutora Marina. Boa tarde, doutora Marisa. Boa tarde, ouvintes. Obrigada por estar nos recebendo novamente. Tá certo. Pode falar um pouquinho mais pertinho, tá bom? Para o pessoal entender bem o que vocês estão falando. Doutora, primeiramente, o que é inventário? Quando que ele precisa ser feito? Conta aí pra gente. O inventário é um procedimento legal em que vai demonstrar todos os bens, dívidas, tudo que um falecido deixou. É por meio desse procedimento que nós fazemos a divisão dos bens e também das dívidas e passa, o que for possível, passa para os herdeiros, para os filhos, cônjuge, quem ficou ali como herdeiro. Existe prazo para abrir o inventário, doutora? Existe sim. O prazo que a lei determina é de 60 dias, tá? A contar, então, do falecimento da pessoa que deixou esses bens. E se passa desse prazo, pode ter, inclusive, multa no pagamento do imposto. E inventário precisa ser feito aí na justiça? Não necessariamente. Existem duas formas. Nós temos o inventário judicial, que normalmente ocorre quando tem conflitos entre os herdeiros, e aí o juiz precisa determinar a forma de divisão dos bens. E temos o inventário extrajudicial, que é feito por meio de cartório. Esse extrajudicial, atualmente, é feito até mesmo nos casos em que tem menores ou pessoas interditadas, de acordo com a autorização do CNJ. É possível, então, fazer até mesmo pelo cartório, mesmo com pessoas interditadas e crianças. Não precisa mais levar para o judicial nesses casos. Agora, meio-dia e 14, então até meio-dia e 40 mais ou menos, é meia horinha de programa, você pode mandar a sua mensagem agora, tá? Manda rapidinho para dar tempo aí de você ter a sua resposta rápida também, porque informação é um direito de todo cidadão. E o @pergunta que a doutora responde, o @Mendes Esclarece, com as nossas queridas e sempre muito solícitas, né, doutoras advogadas aí do @Mendes Esclarece, estão sempre aqui com a gente toda quarta-feira para esse serviço de utilidade pública. Já tem perguntinha aqui de ouvinte, tá bom? A Maria, do bairro Jardim Esperança. Bom dia, boa tarde, Maria. Ela disse que a mãe dela faleceu, deixou uma casa, e eles são em 4 irmãos. Precisa fazer inventário mesmo sendo só um imóvel, doutora? Boa tarde, Maria. Bom, precisa fazer sim, tá? O que acontece? O imóvel ele só vai ser transferido para os herdeiros a partir, então, da regularização do inventário, tá? Vocês até podem levar um tempinho para regularizar isso, mas enquanto não regulariza, enquanto não faz o inventário, paga o imposto certinho,
o imóvel ele permanece, então, em nome da pessoa falecida. E pode ser que isso impeça, né, ali a venda, o aluguel, o pagamento de IPTU, outras providências que precisam ser tomadas. Certo, obrigada Maria aí pela sua participação e também a doutora que respondeu a nossa ouvinte. Agora, o João Carlos, que mora no centro de Pinda, ele está perguntando se inventário demora muito, doutora, para resolver. Então, a gente não consegue passar um prazo. Se estiver tudo certo com a questão da regularização dos bens deixados pelo falecido, todos os herdeiros estiverem de acordo, nós podemos levar esse inventário para o cartório, para ser feito extrajudicial. É algo que é bem mais rápido, questão de 1, 2 meses, e nós já finalizamos o inventário. Agora, se tem conflitos ou a situação não está regularizada, precisamos levar para o judicial. E aí a gente não consegue passar um prazo do tempo que demoraria para se finalizar este processo. Muito bem, doutora, é obrigatório ter advogado aí para fazer inventário? Responde para a gente. É obrigatório, sim, em ambos os casos, tá? A gente fazendo tanto no cartório como fazendo na justiça, é preciso ter advogado. O advogado que vai conferir se todos os bens estão ali certinhos, se o direito de cada um dos herdeiros está sendo respeitado, né? Vai conseguir passar a orientação correta. Muito bem, e o que acontece se a família não fizer inventário, minhas amigas advogadas? O que acontece? Os bens, eles ficam todos irregulares, e isso vai influenciar por exemplo, num carro, não vai conseguir regularizar a questão do carro, não vai poder estar utilizando. A casa, se um dia quiser vender a casa, não vai conseguir. Então, fica tudo irregular, porque vai ficar tudo no nome da pessoa falecida. Enquanto não fizer o inventário, não consegue alugar por meio de imobiliária, não consegue vender, não consegue regularizar a documentação vinculada àquele bem. Quais bens que entram nesse inventário, então, doutora? Vão entrar todos os bens que o falecido deixou. Então, imóveis, móveis, e aí a gente está falando de veículos, valores em conta, se tiver participação societária, se tiver consórcio, financiamento, tudo isso tem que entrar. E, inclusive, as dívidas que a pessoa deixou. Inclusive dívidas. Dívidas também não, entram. Isso aí não é bom, não. Mas Quanto as tempo? dívidas, elas, só para esclarecer aqui para o pessoal, Tá. As dívidas elas entram, mas elas têm que ser pagas, né, quitadas, só com o que a pessoa falecida deixou. Então, assim, se o que a pessoa deixou não for suficiente para pagar as dívidas, os herdeiros eles não pagam isso com os recursos próprios. Certo. Então, através daqueles bens, eles vão sanar as Exato. dívidas deixadas, né, pelo falecido Exatamente. ou falecida. E quanto tempo que demora um inventário? Será que demora muito? Então, conforme eu expliquei, realmente vai depender da situação, né? Se tiver tudo regularizado, pode ser uma questão de meses, feito ali por meio do cartório. Agora, se tiver conflitos, precisar que o juiz decida algo envolvendo o inventário, aí realmente pode ser algo que demore mais de 1 ano. Olha só, e se a família não tiver dinheiro para pagar esses custos do inventário, como é que fica, minhas amigas advogadas? Isso é uma situação bem comum, né? Quando a pessoa falecida, ela deixa algum valor ali que as pessoas conseguem acessar, é muito mais simples. Mas quando não há valor deixado e os herdeiros não têm, né, condições de estar arcando com os custos, que são muitas vezes altos, pode-se pedir ali a venda de algum dos bens, tá, que a pessoa falecida deixou, ou até mesmo, se houver dinheiro em conta que ficou preso, é possível pedir, então, a liberação desse dinheiro para custear o inventário. Bom, a nossa ouvinte auxiliadora, oi, auxiliadora, boa tarde para você, obrigada pela sua participação. Ela diz assim, eu sei que o assunto é outro, Marisa, mas, por favor, as advogadas, nossas queridas aí, elas podem me esclarecer uma dúvida? Ela escreve assim, minha amiga passou por uma cirurgia, se afastou por 90 dias, passou pela perícia, foi aprovado, mas o INSS está questionando a pagar, né? Se paga ou não, porque ela não tem 1 ano de MEI pago ainda, então não tem direito de receber. Isso pode acontecer, não tem direito de entrar aí com recurso nesse caso, processar o INSS? Claro, podemos tirar dúvidas previdenciárias sim. No caso, eu gosto de falar que a previdência é como se fosse um seguro. Então, se a gente vai usar um seguro, normalmente tem a carência, que é o tempo mínimo necessário que você precisa pagar aquele seguro para poder ter o resguardo se acontecer alguma coisa. Na previdência, em regra, é da mesma situação. Além de você estar contribuindo em dia, você precisa ter carência para receber o benefício por incapacidade, auxílio-doença. E essa carência são de 12 meses. Então, acredito que o que pode estar acontecendo no caso da amiga dela é isso. Ela não deve ter ainda os 12 meses de contribuição.
Porém, há exceções. Em casos graves, essa carência ela não existe, é isenta. Com uma contribuição já é possível receber o benefício. Então, é importante ela procurar um advogado, um especialista, para analisar se o caso dela não se enquadra nessa questão da isenção. Tá, a gente está recebendo aqui áudio, então eu peço por gentileza para que vocês escrevam, porque a gente, né, de repente não dá para ouvir antes, o programa é ao vivo, é rápido e passa muito rapidamente. Então, por favor, escreva sua dúvida aqui para facilitar para a gente, tá bom? Agora, 12h21, estamos aqui recebendo as doutoras lá do @Mendes Esclarece, esse programa que é o Pergunta que a Doutora Responde, elas sempre muito solidárias, né, com o nosso público, com os nossos ouvintes, nesse serviço de utilidade pública, onde você fica bem esclarecido, né, aí com todas as suas dúvidas de diversos segmentos do direito. Então, você pode sim e deve mandar sua perguntinha, mas, por favor, escreva para que facilite aqui o nosso trabalho, tá bom? A Maria do Jardim Esperança, já respondi a Maria. Quem mais que está perguntando aqui? O João também já foi, a Maria Auxiliadora, obrigada aí para vocês. Uma excelente tarde. Agora tem a Dona Neide. Oi, Dona Neide, boa tarde. Ela está perguntando se inventário é muito caro. A gente já respondeu, né? Vocês já responderam essa questão, não é isso? Mais ou menos. É que assim, o custo do inventário em si, do procedimento, depende muito do que está sendo partilhado, tá? Então, vai depender aí do que a pessoa falecida deixou de bens. O inventário ele vai sempre ser calculado, né? O pagamento de todas as taxas, do imposto, tudo que tem que ser pago, depende muito do conjunto ali, do valor de tudo que a pessoa deixou. E só para complementar também, o imposto ITCMD, que é o que precisa ser pago para a transferência, normalmente é o de maior valor ali de custas de inventário. Em alguns casos é possível ter isenção também. Então, por isso a importância de se procurar um especialista para analisar, porque pode ser que, no caso dessa pessoa, ela só precise pagar ali as custas do cartório e o advogado. O imposto, pelo menos, ela não vai precisar pagar. Aí já consegue diminuir um pouquinho esse valor das custas. Muito bem, olha, a gente tem muita dúvida a respeito desse assunto, né? Por isso que a gente trouxe aqui hoje, a gente convidou, elas vieram tão gentilmente. A doutora Márcia Maia está aqui com a gente, também a doutora Marina Penina, ainda a Maria Eduarda, a doutora Maria Eduarda está aqui também, né? Está registrando tudo e esse programa, se você não viu desde o comecinho, né? Se você perdeu algum detalhe, ele está sendo gravado, depois você vai no YouTube, também está no Instagram, muito assunto bacana, muita matéria aí que tem a ver com o que você, de repente, esteja passando nesse momento. O TikTok, então várias redes sociais no @Mendes Esclarece, tá bom, gente? Você vai lá, você segue e você vai observar que tem muito assunto que, de repente, vai te esclarecer bastante, né? Do @Mendes Esclarece. O nosso ouvinte, o Carlos, que mora na Vila São José, ele está querendo também esclarecer uma dúvida. Boa tarde, Carlos, obrigado pela sua participação. Ele está querendo saber, doutoras, se um dos irmãos não quiser dividir aí os bens deixados, né? O que acontece nesse caso? Bom, a divisão ela tem que seguir realmente a forma prevista em lei, né? Se houver ali um desacordo entre todos os herdeiros, tá? Havendo acordo entre eles, existe ali uma margem para que pode ser combinada entre eles. Agora, se os bens realmente são da pessoa que faleceu, não tem como um dos herdeiros não partilhar o que foi deixado, tá? Isso acontece muitas vezes quando um dos herdeiros ele já mora, por exemplo, no imóvel da pessoa que falece, acha que essa casa vai ficar só para ele, né? Não é bem assim. Nesse caso, por exemplo, do imóvel, a pessoa até pode continuar residindo lá, mas o imóvel é de todos os herdeiros, tem que ser partilhado certinho. E até mesmo morando sozinho, usufruindo sozinho de algum bem, ele pode ter que ressarcir os demais herdeiros com relação ao que ele está recebendo ou ao que ele está ganhando ao usar sozinho o que tem ali de herança. Mas tem que ser partilhado para todo mundo. Estamos aí apresentando para você o Pergunta que a Doutora Responde pela 107 FM. Toda quarta-feira, a partir do meio-dia, a gente sempre traz as profissionais muito capacitadas e especializadas em diversos assuntos aí do direito, da advocacia. O nosso ouvinte Flávio Ribeiro também está participando,
Muito grata aí pela sua participação, Flávio. E ele quer saber se ele pode vender a casa com inventário pronto. Já tem herdeiros falecidos, mas não está regularizado. Não está regularizado o documento, os documentos não estão regularizados. Como é que fica a situação do nosso ouvinte Flávio, doutora? Eu não entendi se ele já começou o inventário, se a dúvida é se ele pode perder enquanto o inventário está em andamento. Já tem inventário pronto, já tem. Então, estando o inventário pronto, quando finaliza ali ou por cartório ou judicialmente o inventário, precisa registrar a partilha no cartório de imóveis. Precisa levar isso para que conste na matrícula do imóvel os novos proprietários, assim como o falecimento do antigo. É importante fazer esta regularização para que ele possa regularizar a questão de IPTU, toda a documentação envolvendo o imóvel, e se for uma questão de eles querem vender ou algo assim, ou regularizar alguma dívida envolvendo o bem, tudo isso é importante estar registrando ali o inventário no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel. E o que acontece, doutora, quando um dos herdeiros não quer participar do inventário? Acontece isso? Você tem uma herança? Eu não quero isso, não. Acontece. Acontece, doutora? Acontece bastante, né? Porque existe todo esse mito de que o inventário ele é muito demorado, é muito custoso, muito trabalhoso. Então, muitas vezes as pessoas têm receio, né? E acham que não precisa fazer, ou então um dos herdeiros não quer colaborar, né, com a execução desse inventário. Mas o inventário, a partilha dos bens de alguém que falece, ele é um dever, tá? Tem que ser feito por todos. O que acontece quando um dos herdeiros não quer colaborar com a realização, né, do inventário, é que nesse caso não é possível fazer, então, o procedimento de forma consensual, de forma extrajudicial no cartório, tá? Nesse caso, a gente precisa levar o caso para a justiça, então o juiz vai também avaliar ali. E se a pessoa não quiser, né, participar, vai ser resguardada a parte dela ali, do que ela tem direito a receber, mas o processo vai seguir normalmente. Certo. Agora, 12h28, tem também um questionamento aqui de uma ouvinte que não quer se identificar. Tudo bem, pode ser também, né? O importante é participar e ter sua dúvida esclarecida por aqui com as nossas queridas advogadas do @Mendes Esclarece. Olha, tem um herdeiro que já mora no imóvel desse meu pai falecido, tá? Ele tem direito de ficar morando lá, doutora? Então, na verdade, ele não tem direito de ficar morando no imóvel. A partir do momento que você tem o falecimento, o imóvel, o espólio que nós chamamos, é de todos os herdeiros. Todos os herdeiros precisam resguardar a questão de impostos envolvendo o imóvel e também cuidar desse bem. O que acontece normalmente entre eles, de acordo entre os herdeiros, autorizam um dos herdeiros a ficar morando ali na casa e essa pessoa vai ser responsável por pagar o IPTU, tudo envolvendo o imóvel. Porém, se tem alguém morando na casa, um herdeiro, e vocês não concordam, primeiro, é preciso fazer o inventário com urgência, porque mesmo sendo um herdeiro, a possibilidade de uso capião, que é o processo em que a pessoa adquire um bem por estar morando naquele imóvel sem nenhum conflito, isso é possível mesmo no caso de herdeiro. Tem o prazo necessário, não é algo automático, porém é possível. E o inventário, fazendo o inventário, é uma prova de que os outros herdeiros não estão de acordo com que essa pessoa está morando no imóvel. E, além disso, também é possível fixar um aluguel. A pessoa continua morando no imóvel, e enquanto o processo está em andamento, ela vai pagando o aluguel para os herdeiros, e depois, se eles decidirem vender, enfim, aí se partilha o valor do imóvel. Tá certo, doutora. Agora, 12h29, tem gente mandando áudio. Gente, por favor, manda por escrito para facilitar aqui para a gente, tá bom? E tem também uma ouvinte que não quer ser identificada. Ela diz o seguinte, doutora: boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sou casada, não sou casada, aliás, e eu quero saber se meu companheiro tem direito à casa que eu moro também. Bom, ele pode sim ter direito, tá? Em regra ali, depende se é realmente uma união estável, tá? Em regra, ele não teria direito, tá? É mais para quando a pessoa é casada ou tem ali um pacto de união estável, regulamentando que o regime, então, é de comunhão total dos bens, tá? E aí sim, futuramente, ele pode ter direito. Mas isso se tratando, né, de inventário, tá? De um bem, então, que ela pode vir a receber ou está em processo de receber
de alguém que ela é herdeira da pessoa que faleceu, tá? Agora, se a gente está falando só de uma união estável que vai ser feita uma divisão de bens adquiridos na união, né? O caso, por exemplo, de uma separação ali, aí nesse caso a pessoa tem sim direito. Muito bem, mais um ouvinte aqui querendo saber também um assunto aqui que realmente muita gente tem dúvida. Ela diz que o irmão dela é falecido, deixou um único filho na partilha dos bens. Esse filho tem direito a reclamar os direitos dele? Claro, né, doutora? Sim, com certeza. Ele, como único herdeiro, é o único que vai ter acesso ali a todos os bens deixados pelo pai dele. Então, Ele é o único herdeiro e só ele que terá direito a esses bens deixados pelo pai, é isso? Exatamente. É ele que precisa estar fazendo ali o inventário, se for menor representado ali pela mãe, enfim, por quem é responsável por ele, para fazer esse inventário. Mas ele tem direito, sim, aos bens deixados pelo pai. Muito bem. Agora, 12h31, pergunta que a doutora responde. Tem mais dúvidas, muita gente tem dúvida, né, sobre esse assunto aí de herança, inventário. E quem não é da família pode ter direito como herdeiro? Como é que funciona isso, doutora? Pode ter direito sim, né? Em regra, não tem, mas depende então, porque a pessoa falecida ela pode ter deixado um testamento, né? Dispondo ali, deixando algum bem, alguma parte dos seus bens para uma outra pessoa que não é necessariamente da família. Às vezes é um parente distante, um amigo, né? E aí, nesses casos, a pessoa, essa outra pessoa que não é um herdeiro por lei, ela tem direito a receber essa parte, mas a lei garante que os herdeiros realmente que a lei dispõe também recebam uma parte ali. Não pode ser feito um testamento de todo o seu patrimônio. Agora, um assunto assim bem capcioso, gente. Olha, filhos de relacionamentos diferentes têm os mesmos direitos na herança? Doutora, por favor. Sim, tem sim os mesmos direitos. Se o falecido é pai ou mãe de ambos os filhos, mas de união diferente, né, de um casamento diferente, tem os Tem mesmos que ser direitos. reconhecido, registrado ou não Isso. necessariamente. Precisa ter ali um documento comprovando que realmente é filho, né? Ah, sim. Então, ou já tem um processo ali de reconhecimento em andamento, ou já é registrado certinho, precisa do documento, mas tem direito, assim como o outro filho do casamento, enfim, todos têm os mesmos direitos. Mas só complementando também, existe a possibilidade de um reconhecimento socioafetivo, né? Caso a pessoa tenha sido criada como filho por todo esse tempo, enfim, anteriormente ao óbito, se houver a comprovação disso, a pessoa entra também ali como filho, assim como os biológicos. Muito bem, doutora. E quem não é da família pode ter direito como herdeiro? Pode sim, é esse caso da pessoa deixar, né, de repente um testamento. Aí tá? isso tem que ser tudo comprovado, Isso, lógico, através de exatamente. documentos, né? Exato. Certo. Se a pessoa só deixou dívida, essa pergunta é boa, hein? A maioria deixa dívida, né? Se a pessoa deixou só dívida, ainda precisa fazer o inventário? Não, né? Então, se for analisar a previsão legal, o inventário é obrigatório em todos os casos, até mesmo no caso de dívida. Até Mesmo se não deixar nada, a pessoa tem que deixar Isso, mas o assim, inventário. só para registrar, não quer dizer que os herdeiros vão ter que arcar com essa dívida. Eles estão sim. declarando a existência de uma dívida, Sim. que houve o falecimento, e é só para registro. Se por acaso encontrarem bens, valores em contas que as pessoas não tinham conhecimento, enfim, utiliza esse valor para pagar as dívidas, mas caso não, é só para uma questão de registro. É o que a gente chama de inventário negativo, que é realmente só para registrar que teve dívidas, falecimento, e se alguém for procurar ali para cobrar essa dívida, vai ter acesso ao inventário, vai saber que já foi declarado e que não tem bens deixados pelo falecido. Muitas dúvidas, né, a respeito desse assunto. E o tempo que a gente tem aqui é muito rápido, de repente não dá tempo de abordar todas as dúvidas, esclarecer todos os nossos ouvintes. Mas você que perdeu o comecinho do programa, faz o seguinte: no YouTube, no @Mendes Esclarece, no TikTok, no @Mendes Esclarece, e também no Instagram, diversas situações aí que você pode também se situar e ter esclarecidas as suas dúvidas. Ainda temos alguns minutinhos. Gente, vou falar de novo. Áudio não, por favor. E daqui a pouquinho a gente passa esclarecimento para você, Elza. Um abraço aí para você. Obrigada pela sua audiência também, viu, Elza? Doutora, é possível fazer inventário mesmo muito tempo aí depois da morte? É possível sim. O inventário ele é um dever, né, de ser feito. Então, passados muitos anos, é possível fazer.
Só que todo o tempo transcorrido desde que a pessoa faleceu, né? Todo o tempo que já se passou desde que a pessoa faleceu, esse tempo ele é contado para fins de multa do imposto que tem que ser pago. Então, muitas vezes, fazer um inventário não é a melhor medida para regularizar algum bem que a pessoa deixou, tá? Por isso que é importante realmente procurar um advogado da confiança, né? Alguém especializado nesse assunto, que vai conseguir verificar certinho qual que é a situação, né, dos bens que foram deixados e se há alguma outra forma mais simples e muitas vezes menos custosa para regularizar o que foi deixado. A nossa ouvinte, Maria. Oi, Maria. Boa tarde. Ela diz, Marisa, boa tarde, doutoras. Eu fui casada, tive 5 filhos, nos separamos, ele casou com outra, teve mais... Nossa Senhora, são 5 mais 4... Misericórdia, Maria. Aí teve mais 4 filhos. Aí depois ele comprou um terreno, né? Comprou um terreno para ela, também a casa dela, que ele colocou o nome dela, daí é onde ela mora faz 44 anos. Ele faleceu, nossa, que história. A filha dele com outra fez atestado de óbito, colocou só o nome dos 4 filhos dela. E os nomes dos 5 filhos da Maria, vocês estão entendendo, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Sim. Então, os nomes aí dos filhos da Maria não estão nesse atestado. Ela diz que paga imposto, tem gente que está falando para ela que vão tomar a casa dela, que ela vai perder a casa. Dá uma luz aí para essa nossa querida, por favor, doutora. Então, sobre o atestado de óbito, ele não define quem são os herdeiros ali da pessoa falecida, Sim. né? Então, vai ter documentação comprovando que ele deixou os outros filhos e todos eles vão participar da herança. Pelo que eu entendi, ele comprou um imóvel no nome dela, um terreno, e se não estiver no nome dele e apenas no nome dela, aí é um bem só dela e só quando houver o falecimento dela é que os filhos vão poder fazer a herança desse bem. Agora, se o imóvel também estiver no nome do ex-companheiro, aí essa metade que é de direito dele vai entrar na herança, mas os filhos dela também vão participar desse inventário. Não vão ser apenas os filhos que foram declarados na certidão de óbito. A nossa ouvinte Ana Maria, do bairro do Bela Vista, ela quer saber o seguinte, tem prazo para fazer inventário? Obrigada, Ana, pela sua participação. Oi, Ana, boa tarde. Bom, a lei determina que o inventário, né, e principalmente o pagamento do imposto que vem ali do inventário, tem que ser feito em 60 dias do óbito, tá? Então, no prazo ali de 60 dias da data em que a pessoa faleceu, tá? É possível fazer depois disso, mas nesse imposto, né, há então a inclusão de uma multa. Por isso é importante fazer realmente o quanto antes, tá? Olha, você que está nos ouvindo aí, você com certeza conhece ou já passou por algum problema com inventários. Você está tendo dificuldade aí, sabe, de alguém que está tendo, né, essa dificuldade aí para dividir herança na família. Conta pra gente aqui no WhatsApp 992245660, porque o tempinho já está também, né, já acabando. E você pode mandar sua perguntinha, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, tá bom? Mais algo, doutora, que você queira colocar, você, a doutora que está com a gente, as duas queridas lá do @Mendes Esclarece, no Pergunta que a doutora responde, doutora Márcia Maia, doutora Marina Penina, por favor. Eu acho que em relação ao inventário, algo que é importante se destacar é a importância dos bens estarem regularizados. Acontece muito da pessoa falecer, levar até o escritório o inventário para ser realizado e descobrir que os bens, na verdade, nem estavam no nome do falecido, porque ele nunca chegou a registrar, mesmo que seja ali um contrato de gaveta, que nós chamamos, né? É importante tentar regularizar esse bem, porque se não estiver no nome do falecido, para fins legais, ele ainda não tem esse bem, então não entraria no inventário. Então, aí são casos em que os processos de inventário se estendem por um maior tempo, porque primeiro se vai comprovar a propriedade desse bem que o falecido deixou, para depois dar sequência com o inventário. Esses são os casos de inventário que realmente demoram mais. E, se possível, também sempre fazer ali por meio de acordo, porque é algo que pode fazer extrajudicial. E uma outra questão também, que foi até uma dúvida anterior e acho que é válido destacar, é sobre a questão do valor do inventário, né? Além da questão da isenção, que eu já falei sobre a questão do imposto, também é possível diminuir o valor do inventário
por exemplo, mesmo os herdeiros de acordo, entrar ali com o processo judicial, porque no processo judicial a gente consegue pedir justiça gratuita, que é comprovando que os herdeiros não possuem condições de arcar com custas do processo e ele não vai pagar nem mesmo as custas do cartório. Realmente o único gasto ali, se for verificar, seria mais com o advogado, se a gente conseguir a isenção do imposto também. Então, sempre procurar um especialista que vai buscar a melhor opção para aquela família naquele momento. Exatamente, exatamente. E é como a doutora falou, cria-se, né, esse mito aí de que o inventário ele demora muito, mas muitas vezes a demora ela vem, né, de uma questão de regularização e que a gente pode, dependendo do caso, verificar também o que acontece e qual a melhor forma de regularizar isso. Então, apesar de ser um assunto burocrático, é um tema que vem sempre no momento de maior fragilidade da família, né, com a perda de alguém, mas é importante não deixar passar, né, garantir certinho para conseguir resguardar todos os direitos e resolver da forma mais tranquila, mais fácil possível. Bom, a Regininha, nossa ouvinte Regininha, ela quer saber o seguinte: a mãe dela tem uma casa e está querendo saber se em vida pode fazer o inventário. É lógico, né? Tem que fazer em vida mesmo. Então, inventário de pessoa viva não existe, né? Não existe herança ali. O que ela pode fazer é um testamento, deixar ali o que ela busca fazer com aquele bem. Porém, a lei prevê que 50% dos bens, se ela tem filhos, esse 50% ela não pode distribuir da forma que ela quer. Os filhos têm direito previsto em lei de receber pelo menos 50% dos bens deixados por ela. Ela pode deixar um testamento envolvendo os outros 50%. Muito bem. Mais um ouvinte aqui, o César, está querendo saber o seguinte: se o imóvel para o inventário estiver em outro estado, o inventário tem que dar entrada onde? No local do imóvel ou no local do falecido? Bom, em regra, o inventário ele tem que correr, então, no imóvel onde a pessoa residia por último, a pessoa que faleceu, tá? Então, mesmo existindo bens em outro estado, mesmo que todos os bens partilhados estejam em outro estado, o inventário, em regra, ele vai correr, então, aonde a pessoa faleceu, aonde era a última residência dela, tá? Mas aí, só reforçando que isso no judicial, se busca, por exemplo, advogados aqui de Pinda, é possível que o advogado faça o processo de inventário, mesmo que seja algo de Minas. Hoje em dia, né, com a tecnologia, a gente não precisa mais ficar vinculado a isso. Então, é possível seguir ali no local onde os herdeiros moram, levando esse processo até o local onde a pessoa faleceu. Mas não precisa estar buscando, indo até o local onde essa pessoa faleceu, né? Certo. Agora, 12h43, esse é um serviço de utilidade pública. O pergunto que a doutora responde toda quarta-feira por aqui. E, infelizmente, nosso tempo aí está chegando ao fim, mas fica aqui um recado muito importante. Muita gente evita falar, né, sobre herança, sobre inventário, mas essas informações, né, que a gente tem aqui, evita, gente, muito problema, evita briga familiar, dor de cabeça, né, no futuro. E se você tem alguma dúvida, você tem que procurar sempre a orientação profissional. E lembre-se, viu, gente, quando o assunto é direito, informação correta, faz toda a diferença. A gente tem que buscar orientação correta, não ficar indo aí pelo diz que me diz, porque minha amiga, porque meu familiar passou por isso, eu vou fazer o mesmo, ou vou tentar esclarecer isso com pessoas que não têm essa orientação correta para passar para a gente. Então, a gente agradece por aqui a sua companhia. Eu espero que no próximo programa você venha com a gente também para esclarecer muito mais assuntos que fazem parte aí do dia a dia da nossa população, não é isso, doutora? Isso mesmo. Obrigada por nos receber, Marisa. Obrigada por todos que participaram. E qualquer dúvida, podem procurar ali por outros meios para verificar a questão de algo que foi passado aqui e não conseguiu pegar, verificar no YouTube, no Instagram, também pelo TikTok, que lá nós esclarecemos todas as dúvidas também. Perfeito. Obrigada, Marisa. Obrigada, ouvintes que nos acompanharam aqui. Nós ficamos, né, com todo esse registro, então, da nossa conversa, através ali das redes sociais. E estaremos aí numa próxima oportunidade também. Gratidão, suas queridas, doutora Márcia Maia, doutora Marina Penina e doutora Maria Eduarda.
Muitíssimo obrigado. O programa, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas. E se você ficou com alguma interrogaçãozinha aí, você pode aí mandar um WhatsApp que eu te dirijo aí para o @Mendes Esclarece, tá? Para você também esclarecer mais dúvidas por aqui, porque realmente o programa é muito rápido. Vai lá no YouTube, no @Mendes Esclarece, reveja esse programa também. Então, até a próxima, gente. 12h46 agora.